Olá, quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui para adiantar ou antecipar alguns vídeos que foram enviados para a Escola Bíblica Dominical e nós transmitiremos aqui estes vídeos que fazem parte de respostas que foram enviadas pelos nossos irmãos para a Escola Bíblica Dominical de hoje. Como nós não temos tempo de apresentar muitos vídeos na Escola Bíblica, nós então antecipamos este horário um pouco mais cedo e mesmo assim, aquilo que não pudermos apresentar na transmissão, nós iremos naturalmente deixar no nosso site conforme a instrução que os nossos irmãos já têm. E o nosso assunto que vamos abordar hoje na Escola Bíblica Dominical de hoje, este assunto está relacionado às parábolas do Senhor Jesus com relação à sua vinda. E aqui queremos comentar então a respeito dos assuntos que diz o seguinte, estudos anteriores, ficamos informados de que a parábola das 10 virgens, além de se referir profeticamente ao tempo ou momento do arrebatamento, o Senhor Jesus adverte o crente da necessidade de estar preparado em vigilância como igreja. Muito bem. Agora, diante disso, portanto, nós depreende-se que o pai do noivo, na parábola, é a figura de Deus, o Pai. Isso, primeiramente, por quê? Porque ele preparou a festa. Depois, em segundo lugar, porque ele fez o convite para as bodas do seu filho Jesus. E, em terceiro lugar, ele deu aos convidados uma veste nupcial, que é a veste de santificação. Muito bem. Diante, portanto, desse comentário e diante, portanto, desse lembrete, recordando esses fatos relacionados ao estudo da parábola das 10 virgens, nós vamos então agora à nossa primeira pergunta, porque a primeira e segunda perguntas foram direcionadas às crianças, intermediários e adolescentes. E a nossa primeira pergunta, que foi direcionada para crianças, intermediários e adolescentes, a letra A da pergunta diz assim: todas as virgens deviam possuir as candeias para participar da festa? E letra B, por quê? Então vamos ficar com a nossa primeira pergunta, que é a 1, letra A. E agora, essa primeira pergunta, 1, letra A e letra B, nós vamos direcionar essa pergunta primeiramente para a Ágata. A Ágata, ela pertence ao grupo ali de crianças da igreja ali em Cariacica. E depois iremos direcionar esta pergunta também lá no Distrito Federal, saímos do estado do Espírito Santo com a Ágata e vamos para o Distrito Federal, lá onde está o Nicolas Yuri, que ele vai também dar uma resposta a esta pergunta. Vamos direcionar a pergunta a ele. Primeiramente, eu quero chamar aqui a atenção da Ágata. Ágata, você vai responder as perguntas A e B, que foram feitas a você, uma de cada vez, ok? E também quero fazer uma recomendação ao Nicolas. Nicolas, a paz do Senhor, você vai prestar atenção para você responder exatamente as perguntas que foram dirigidas a você, está bem? Ágata, todas as virgens deviam possuir as candeias para participar da festa? Sim. Por quê? Porque assim ter o rosto iluminado. Amém. Pai do Senhor, irmãos. A pergunta para as crianças é: todas as virgens deviam trazer as candeias para participar da festa? Sim. Por quê? Para iluminar o rosto de Jesus e identificar quem era. Nós somos como a candeia, então devemos deixá-la sempre acesa, para Jesus nos identificar. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Nicolas Yuri. Muito bem feita a sua comparação das nossas vidas com relação à candeia. Muito bem colocado ali, que nós somos como candeia. Foi muito bem colocado. Quero comentar também sobre a resposta da Ágata. Ágata, muito obrigado pela sua participação, porque é exatamente isso que você afirmou. Isso mesmo, o noivo, ele podia vir de noite e então o rosto precisava estar iluminado, precisava ficar iluminado. Muito bem colocado na resposta dos nossos dois irmãos. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos então agora falar sobre a segunda pergunta. A segunda pergunta tem também letra A e letra B. E a segunda pergunta diz assim, vamos lá, a segunda pergunta diz assim, letra A, por que 5 virgens não entraram na festa? E a letra B da segunda pergunta diz assim,
E por que o Senhor Jesus, quando proferiu a parábola, as chamou de loucas? Ou seja, as virgens imprudentes, né? Ele chamou de loucas. Essa pergunta, a 2, nós vamos agora passar aqui a resposta aqui ao nosso irmão Eliseu. O Eliseu, ele vai estar muito bem sentado, muito bem colocado ali para dar a nossa resposta, muito comodamente. Ele é da igreja de Olinda, lá de Pernambuco. Eliseu, a paz do Senhor Jesus. Você vai responder para nós a pergunta número 2, letra A, certo? A paz do Senhor Jesus. Eu vou falar sobre a pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes, que é a pergunta número 2, letra A, que se diz assim: por que 5 virgens não entraram na festa? A resposta é: porque 5 delas não tinham óleo reserva, e sem o óleo reserva não tem a luz da candeia, e sem a luz da candeia o noivo não vai reconhecer quem elas são. Aí vou falar: não vos conheço, então vocês não vão entrar, eu não conheço vocês. E essa é a resposta para o Senhor Jesus. Muito bem, Eliseu, isso mesmo. A resposta é exatamente esta: não vai entrar na festa aquele que estiver com a candeia apagada. Por isso, elas foram mesmo chamadas de loucas. Eu desejo a você a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos continuar agora. E as próximas perguntas, a partir da pergunta número 3, elas serão destinadas para os adultos. Nós vamos ter jovens e vamos ter adultos respondendo a estas perguntas. Vamos então à nossa primeira pergunta, número 3, que diz o seguinte, que ela diz assim: quanto às virgens loucas, primeiro, letra A, quais foram os resultados que ficaram evidenciados na falta de vigilância e descaso ao convite do pai, no caso da parábola das 10 virgens? Essa é a letra A. E a letra B requer o seguinte: cite alguns, ou seja, alguns desses resultados. Para responder essa pergunta, a letra A e a letra B, nós vamos dirigir agora essa pergunta ao Eduardo. O Eduardo, ele é da igreja lá de Palhoça, no estado de Santa Catarina. O Eduardo vai dar essa resposta. Eduardo, eu quero saudar você com a paz do Senhor e você vai nos dizer o que ficou evidenciado ali na falta de vigilância e descaso por parte das virgens loucas. Fala para nós. A paz do Senhor, irmãos. Em resposta à pergunta 3, nós vimos que fica evidenciado que a falta de vigilância e o descaso das virgens loucas, na parábola das 10 virgens, nós vimos que elas perderam ali a revelação por estar sem o óleo do Espírito Santo consigo. Nós vimos que elas perderam ali a sua identidade, pois quando elas batem ali ao retornar ao local da festa, o noivo responde a elas que não vos conheço. E nós vimos também ali que elas perderam a festa, pois a porta já estava fechada. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Amém, Eduardo. A paz do Senhor Jesus. Ficamos muito felizes com a sua resposta, porque você respondeu muito bem quanto aos resultados que ficaram evidenciados na falta de vigilância por parte das virgens loucas. Perderam a revelação, perderam a sua identidade e perderam a festa. Muito bem colocado ali na sequência a sua resposta. Muito obrigado. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, vamos agora para a quarta pergunta. E a quarta pergunta diz o seguinte: para um servo, o que significa ser convidado neste tempo e não se preparar? O perigo de dormir sem reserva de óleo. Então está aqui a nossa quarta pergunta, e essa quarta pergunta será dirigida ao nosso irmão Tiago. O Tiago é lá de Fortaleza, lá no Ceará. Tiago, a paz do Senhor. Eu não vou repetir a pergunta, porque ela já é citada para você aí na pergunta que é feita. Vamos então à resposta da pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Estarei respondendo a pergunta 4 da Escola Bíblica Dominical, que nos diz assim: para um servo, o que significa ser convidado nesse tempo e não se preparar? O perigo de dormir sem reserva de óleo. Este ficará de fora do arrebatamento, ou seja, não participará da grande festa nas bodas do Cordeiro. A paz do Senhor.
Amém, Tiago? É isso mesmo. Este é o perigo de dormir o sono da vida espiritual nesse tempo profético que a igreja está vivendo. Ou seja, ser convidado e não se preparar para atender ao convite é mesmo uma loucura. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Agora vamos à nossa quinta pergunta. E a nossa quinta pergunta requer um trabalho, que ela diz assim: complete as palavras abaixo para fazer uma diferença entre rejeição e salvação. Então agora, para completar aqui essas palavras que representam rejeição e salvação, nós vamos então agora passar essa pergunta para a nossa irmã ali de Cascavel, lá no estado de Paraná. E a nossa irmã Lorena vai dar essa resposta. Lorena, você faz de novo a pergunta e eu quero que você cite então, por favor, a resposta, somente completando as palavras. Amém? A paz do Senhor Jesus. Complete as palavras abaixo para fazer uma diferença entre rejeição e salvação. Religião, trevas. Revelação, luz. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Lorena. Estas são as palavras que definem a questão de rejeição e salvação. E o ambiente de trevas é porque o ambiente de trevas mostra a ausência de luz. Isto é religião, é a palavra religião. E essa religião, o Senhor Jesus rejeita. Ele não aceita isso. E a rejeição foi da seguinte expressão: não vos conheço. Foi a palavra do Senhor Jesus. Por outro lado, o ambiente de luz já é diferente. Esse ambiente de luz é por causa da revelação de Jesus. Então aqui foi completada a palavra religião e trevas. E aqui a palavra revelação e luz. Por quê? Porque através da luz, da presença do Espírito Santo, nesse ambiente há revelação. E ali o Senhor opera então salvação. Por um lado, na religião e trevas está a rejeição do Senhor. Por outro lado, o Senhor opera a salvação na revelação, ou seja, na luz. Muito bem respondido pela Lorena, em poucas palavras, mas muito bem respondido. Vamos agora à nossa pergunta número 6. E a nossa pergunta número 6 diz o seguinte: responda com um versículo bíblico que está no capítulo do Evangelho de Mateus, a pergunta do item A, ou seja, o capítulo 25, do Evangelho de Mateus, a pergunta do item A. Primeiro, a letra A diz assim: todos os chamados serão escolhidos? Então nós vamos ver aqui a primeira resposta, a resposta que será dada aqui pelos irmãos, A segunda pergunta é: haverá segunda chamada depois que a porta se fechar? Sim ou não? Cite o texto. E a letra C da pergunta 6 diz o seguinte: haverá uma outra festa programada para a igreja? Sim ou não? E por quê? Esta pergunta número 6, ela vai ser respondida pelo José Gentil. José Gentil é um jovem obreiro, ele é lá da igreja de Manhuaçu, no estado de Minas Gerais. José Gentil, a paz do Senhor, meu irmão. Pode começar a explicar. A paz do Senhor, ao pastor Gilson, ao pastor Gideuti. Resposta à pergunta de número 6, a letra A resposta é não. Nós encontramos a resposta no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 14, que diz o seguinte: porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. E também em resposta à pergunta B, a pergunta é que não haverá a segunda oportunidade. Nós encontramos também no texto de Mateus, capítulo 25, do verso 10 ao 13, que diz assim: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E esses que estavam preparados entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, baseado nos textos bíblicos, nós não temos outra oportunidade de salvação. O momento de salvação é hoje. Como o pastor Gideuti mencionou na escola bíblica passada, nós só temos uma oportunidade de salvação. E também está bem claro também na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, que diz assim: porque diz,
Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então a igreja vive nesse momento o dia aceitável. O momento, a oportunidade de salvação é hoje. O homem não pode endurecer o coração. Hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é a oportunidade que nós temos de morar com o Senhor na eternidade. A paz do Senhor a todos. Muito bem, José Gentil. A paz do Senhor para você também. E é exatamente isso. É por isso que as bodas do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, haverá o encerramento do período da graça para os gentios. Muito boa a sua resposta, muito ampla, muito completa, embora um pouquinho longa, mas foi bom porque você leu os textos da palavra do Senhor e na leitura dos textos tomou um pouco mais de tempo. Muito bem, obrigado pela sua participação, José Gentil. Vamos agora à nossa última pergunta, que é a pergunta número 7, também destinada para adultos. E essa pergunta é a seguinte: qual foi a resposta do noivo ao pedido das loucas ou das virgens loucas para entrar na festa? Cite o versículo. Então vamos ver qual foi a resposta e a citação do versículo. E quem vai nos dar essa resposta, citando também o versículo, agora é um ungido, é o Tiago Souza, lá da região de Queimados, no estado do Rio de Janeiro. Tiago, eu te cumprimento, companheiro, com a paz do Senhor Jesus. Pode começar a explicar. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Com relação a esta última pergunta, a resposta do noivo para aquelas consideradas loucas ou imprudentes foi que ele não as conhecia, conforme nós podemos ler em Mateus capítulo 25, no verso 12. Se faz interessante entender que ser louco ou imprudente significa saber o certo e fazer o errado. Essa é a definição de imprudência. Quando eu sei o certo e faço o errado, eu sou imprudente. E essa é a definição também que nós podemos entender com relação à palavra, pois elas sabiam historicamente que sem o azeite não poderiam manter a candeia acesa. E hoje, profeticamente, a igreja sabe que sem o Espírito ela não consegue se manter acesa. E é uma imprudência, uma loucura nesta hora desprezar o Espírito Santo. E o Senhor, ele usa o verbo no presente, não vos conheço, nos fazendo entender a importância de viver a salvação todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias nós precisamos viver o processo da salvação em santificação do Espírito para poder entrar na festa das bodas do Cordeiro. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Tiago. Muito bem colocado aí a sua expressão de que o verbo foi usado no presente, ou ele é usado no presente. Isso significa que o preparo para o arrebatamento da igreja é um preparo sempre presente, sempre contínuo, de todos os dias. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus para você também. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, assim encerramos as nossas 7 perguntas relacionadas à Escola Bíblica de hoje. E os irmãos, nós antecipamos aqui os vídeos enviados pelos nossos irmãos com essas respostas. E, naturalmente, se o seu vídeo não foi apresentado, você pode ter acesso ao nosso site da Rádio e TV Web Manaim e ali poder acessar ali o conteúdo do seu vídeo, porque estão sendo publicados, onde você vai ver ali a sua apresentação, a apresentação que você enviou pelo vídeo. E nós queremos agradecer sempre aqueles que têm cooperado conosco, enviando seus vídeos, principalmente do exterior. Nós temos sentido falta de alguns vídeos vindos do exterior. O número tem sido muito pequeno, nós queremos mais vídeos do exterior. E por isso serão sempre bem-vindos e os irmãos poderão ver ali no nosso site a apresentação dos vídeos, conforme estão percebendo agora enquanto eu estou falando. Eu quero também dar aqui uma palavra que é um convite, para que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você não perca a Escola Bíblica Dominical. Participa conosco através desse canal de YouTube da Igreja Cristã Maranata Oficial para participar da Escola Bíblica daqui a pouco. Que Deus então abençoe com a paz do Senhor Jesus.